Boa noite a todos, meus amigos, meus irmãos, companheiros de doutrina espírita. Que a paz do Mestre nos envolva e que nós tenhamos uma noite proveitosa. Meu nome é Douglas, Centro Espírita Amor e Esperança de Bragança Paulista. E como nós já sabemos, por causa da pandemia, estamos impossibilitados de realizar as nossas reuniões presenciais. Então estamos aqui trazendo a palavra da doutrina espírita, dentro da nossa capacidade, claro, para que todos possam aproveitar. O tema que nós vamos falar essa noite é: você é rico? É uma pergunta em que eu espero dar algum tipo de fundamento para que ao final dessa nossa pequena conversa nós possamos respondê-la cada um para si, da melhor maneira possível. Vamos começar com duas perguntas do Livro dos Espíritos. Pergunta 814 e pergunta 815. Pergunta 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Ou seja, por que Deus permite que uns vivem na opulência e outros na miséria? A resposta dos espíritos para Kardec: para provar a cada um de uma forma diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-los. Então, os Espíritos nos falam de maneira muito clara e direta é que cada um será provado de maneira diferente. Tanto o poder, a riqueza, é uma prova, assim como a miséria também é uma prova. E a pergunta 815 arremata, de uma certa forma, a primeira. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou da riqueza? Ou seja, qual o pior passar? A miséria ou a opulência? Outra resposta clara dos espíritos a Kardec: tanto uma quanto a outra, ou seja, são iguais. A miséria provoca a lamentação contra a providência, a rebeldia. A riqueza, por sua vez, leva a todos os excessos. Então nós vemos resposta clara que os espíritos não fazem muita diferenciação entre a situação de riqueza e a situação de miséria. Aí vem a primeira pergunta: o que é ser rico? Aí vamos procurar o dicionário. E lá no dicionário, logicamente, a primeira definição é daquela definição clássica, é a primeira que nos vem à cabeça. O que é ser rico? É aquele que tem muitos bens. Todos nós não temos dúvida sobre isso. Mas o dicionário vai além. Ele fala, além daqueles que têm muitos bens, uma outra forma de ser rico é aquilo que tem algo em grande quantidade. Tipo, alimentos ricos em cálcio. Há pessoas ricas em bondade, em caridade, apesar de não ter meios e bens materiais, ela tem riqueza de outros bens. Cara, um grande exemplo disso, Chico Xavier, que nunca foi uma pessoa com muitos bens materiais, mas era rico, uma quantidade grande de bens espirituais. E há também uma outra definição, que é o que produz muito, um solo rico para a produção. Ou seja, aquele que produz muita bondade, aquele que produz compaixão, também é uma pessoa rica. Então temos que ver que rico tem várias definições. Mas quando a gente pensa normalmente em ser rico, pensamos logo em termos materiais, ok? Em termos materiais, quem é rico? Não há um consenso. Procuramos vários tipos de tabela, várias instituições, várias pessoas botam classes A, B, C, D e E ninguém chega a um consenso. Na verdade, a riqueza sempre foi relativa. Ou seja, temos que colocar comparações para saber se alguém é mais rico do que o outro. Para um morador de rua, quem tem uma casa própria, um teto sobre sua cabeça, o pão sobre sua mesa diário, é uma pessoa rica. Para o empregado, o seu empregador tem a aparência de ser uma pessoa rica.
Mas, por sua vez, esse empregador, olhando um acionista de uma bolsa de valores, por exemplo, esse acionista é uma pessoa rica. Ou seja, difícil sabermos. O que falar então de pessoas que estão no topo mundial do acúmulo de riquezas? Eu peguei aqui dois nomes interessantes. O primeiro é o Elon Musk. Ele é CEO, né, e idealizador de duas empresas, entre outras, a SpaceX e a Tesla. Vocês têm uma ideia, semana passada, o Elon Musk ganhou em um dia 6 bilhões de dólares. É mais do que todos nós juntos, em várias gerações, não conseguiríamos acumular, e ele simplesmente ganhou em apenas um dia. Se a gente fizer uma conta rápida de 5 para 1, do dólar para o real, estamos falando de 30 bilhões de reais. Mas a pessoa mais rica do mundo hoje, por algumas revistas, é o Jeff Bezos, um americano, que ele é o dono da Amazon. A fortuna dele hoje está em torno de 170 bilhões de dólares, ou seja, 1 trilhão de reais. Aí você fala, esses são ricos. Será? Vamos continuar a nossa conversa. Aí muita gente vai falar assim, nossa, com tanto dinheiro, como eu queria ter? Nossa, como eu te queria ter essa dinheirama toda. Aí eu pergunto para você, meu amigo, você está pronto para pagar o preço? Nossa, se eu tenho um preço? Tudo tem um preço. O preço de ter muito dinheiro, como já diz as perguntas 814 e 815 do Livro dos Espíritos, diz que é uma prova e uma prova enorme. Para vocês terem uma ideia, Jeff Bezos tem quase 1 trilhão de reais em bens. Ele emprega diretamente na sua folha de pagamento mensal 650 mil funcionários. Imagina a dor de cabeça de você gerenciar 650 mil funcionários espalhados pelo mundo inteiro. Porque o dinheiro, a riqueza, ela é igual a responsabilidade, é igual a trabalho e é igual também a preocupações. E principalmente, um dia essas pessoas, por mais dinheiro que estejam, vão ter que se separar de suas fortunas, cedo ou tarde. E eu pergunto, será que elas estão preparadas? Aí vem uma outra pergunta. O que realmente é nosso? O que você possui? O que é seu? Então, para que nós sabemos o que é do nosso patrimônio, é simples. Tudo aquilo que eu posso levar comigo para onde eu quiser e quando eu quiser, é meu. Tudo bem. Então, pô, a casa é minha, eu posso vender, o carro é meu, eu posso andar, o dinheiro do meu banco eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é verdade. E quando você desencarnar, você vai poder levar? Você vai poder levar sua conta bancária, seus títulos, propriedades, seus bens materiais? Se você não puder levar, então não era seu. Nós não levamos nem mesmo o nosso corpo físico. Pararam para pensar isso? Que até mesmo o nosso corpo físico, que nos ajuda a nos manifestar esse planeta de provas e expiações, não é nosso. Ao encarnarmos, nós tomamos da natureza os elementos para formar o nosso corpo, e ao desencarnarmos, nós vamos devolver esses mesmos elementos, e que tudo que nós amealhamos de material vai ficar para trás. Dinheiro, corpo físico, entes queridos. Isso. Quando desencarnarmos, não vão poder levar a nossa família sanguínea junto conosco. Eles vão continuar aqui, cada um nas suas missões. Então nós temos que ter na mente que tudo que não é nos dado de maneira material é nos dado por empréstimo. Nós somos usufrutuários de todos os bens materiais que a vida colocou à nossa disposição. Somos os fiéis depositários, que ao final dessa jornada, ao devolvermos esses bens materiais para a vida, ela vai pedir contas para saber o que nós fizemos de bem
ou de mal com esses bens. E a vida sempre vai nos fornecer os meios necessários para a nossa evolução, inclusive bens materiais, mas conforme a nosso merecimento e a nossa necessidade. E muitas vezes nós não entendemos isso. Vemos aqui no momento agora da pandemia, empresas que é um trabalho de às vezes de anos, de gerações de uma família, terminando. Empregos terminando. Entes queridos desencarnando. E a gente fala, poxa, será que isso é o melhor para mim? Sim, é o melhor para nós. Daqui a pouco nós vamos tocar mais nesse assunto. Então eu gostaria de retornar na pergunta 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Os Espíritos começam falando que é para provar cada um de maneira diferente. Mas olha só o que eles fazem. Eu queria destacar. Aliás, vós o sabeis. Essas provas são escolhidas pelos próprios Espíritos. Então, muitas vezes nós escolhemos, aqui, nessa atual existência, passarmos por uma dessas duas provas, da riqueza ou da pobreza. Aí todo mundo já fala, logicamente, se eu tiver que escolher, eu vou escolher o da riqueza. Depende. Se você já falhou várias vezes e de maneira flagrosa na riqueza, e que ela só te trouxe infortúnio e só lhe trouxe tristeza, você não vai querer mais. Vamos lembrar de Zaqueu, o 13º apóstolo, que era rico, cobrador de impostos, corrupto, e ao conhecer Jesus, abandonou tudo para ter uma vida mais simples. Então, meus amigos, não vamos nos enganar achando que a riqueza ela é menos perigosa do que a pobreza. E outra coisa que nós temos que ter sempre em mente, que a figura de Jó, a figura bíblica, né? Jó é uma pessoa que era muito temente a Deus, adorava a Deus e tinha uma vida abastada. Tinha 10 filhos, tinha esposa, tinha servos, tinha vários animais. Aí Deus, né, é uma maneira alegórica de se falar lá no Velho Testamento, né? Deus e o diabo olham e falam assim, olha só, Deus fala para o diabo, como Jó me ama. Aí o diabo fala assim, mas ele te ama porque ele tem tudo. Tira tudo dele e vê se ele te ama. E Deus faz isso. De repente, não mais que de repente, os 10 filhos de Jó morrem. A esposa se separa dele, os seus animais são roubados, sua casa é queimada. Jó perde tudo e fica doente, extremamente doente. E nessa total penúria, totalmente desassistido, ele olha para o céu e fala, Deus dá, Deus tira. Bendito é o nome de Deus. Aí já prova a sua fé perante a dificuldade momentânea dos bens materiais. E, logicamente, no Velho Testamento, os judeus sempre esperavam, né, que as benesses divinas vinham através de bens materiais. E Jó vai recobrar uma nova esposa, outros filhos, animais, a casa, outros bens, seus servos, de maneira até mesmo duplicada. Mas a vida não faz isso para nós de maneira aleatória. Muitas vezes hoje nós temos bons recursos materiais e no dia de amanhã não temos mais nada. E vice-versa. E Deus não nos faz isso para nos castigar ou de maneira qualquer. Sempre há um porquê. Sempre visando, antes de tudo, o nosso bem e o nosso aprendizado. É por isso que, novamente, vamos ressaltar a pergunta 815. Qual das duas provas é mais perigosa? A riqueza ou a pobreza? Os Espíritos ressalvam, tanto faz. A prova da pobreza vai criar em você a situação de rebeldia frente à previdência divina. Vai fazer com que a sua fé seja checada. E a riqueza, por outro lado, ele vai cobrar de você todo o apego, aquela barreira, aquela resistência aos excessos. E como Deus é fonte infinita de justiça,
Ele distribui as provas de riqueza e pobreza de maneira igualitária. Aí nós temos que ter a visão espírita da vida. Que visão espírita é essa? Que nós tivemos várias vidas antes dessa, melhor, várias existências antes dessa, e teremos muitas outras. E se olharmos, não é isso, uma fatia dessas existências, vamos ver que durante elas tivemos muitas delas na pobreza e muitas delas na riqueza. Todo mundo, cedo ou tarde, vai experimentar a prova da riqueza e a prova da pobreza. Somente as encarnações sucessivas é que vai explicar o porquê hoje há pessoas na opulência e pessoas na miséria. Ontem podia ser o contrário. Amanhã poderá ser o contrário. Vamos pegar um exemplo. Um livro há 2000 anos, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel, o Espírito. E temos a figura de Públio Lentulus, senador romano. Um poço de orgulho, um poço de prepotência. Uma pessoa que se achava acima do bem e do mal, que teve um contato pessoal com Jesus e não se modificou. Continuou orgulhoso. No outro livro, 50 anos depois, a mesma figura, o mesmo espírito de Públio Lentulus encarna como Nestório. Agora não mais um senador romano, mas sim um escravo grego. Ou seja, numa encarnação, ele experimentou a riqueza e o poder. Na outra, ele experimentou a miséria e até mesmo a falta de liberdade. E pergunta qual foi a encarnação mais benéfica para ele? Foi de Nestório, um escravo romano. Continuando a nossa conversa, a pergunta é, tudo bem, o que nós levamos dessa vida? A maioria das pessoas vão falar nada. Não, não é verdade. Levamos algumas coisas sim. O que nós levamos? Primeiro, tudo aquilo que nós aprendemos. Nossas experiências, nossa inteligência, tudo isso vai ficar guardado conosco. Ninguém pode nos tirar. Levamos também nossas conquistas morais, assim também como levamos nossos vícios. Não é porque nós desencarnamos que nós iremos mudar drasticamente a nossa maneira de ser. Muito pelo contrário. Seremos o mesmo espírito que somos agora. Se eu tenho uma virtude, ela continuará comigo, mas se eu tenho um vício, ele também continuará. Então, além dessa minha inteligência, experiências, do que aprendi, das minhas conquistas morais e dos meus vícios, também levarei as minhas relações afetivas e também as minhas relações de animosidade. Todas as pessoas que eu, de alguma forma, beneficiei e tracei laços benéficos de afetividade, estarão ligadas a mim. Mas também todos aqueles que eu prejudiquei e tenham laços ruins, também estarão comigo. Por isso que há 2000 anos, o Mestre Jesus nos deixou a seguinte mensagem, grafada por Mateus, no seu capítulo 6, versículo de 19 a 21, que fala o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e os ladrões não arrombam ou furtam. Pois onde estiver seu tesouro, aí também estará o seu coração. Essa é a frase importante que nós temos que ter, que já está conosco há mais de 2000 anos. Aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É a chave para a nossa felicidade. E invertendo a frase, fica a pergunta: qual é o tesouro que está em teu coração nesse momento? O que o seu coração está amealhando nesse momento que te servirá para o tempo futuro, para que a vida futura? Seu coração está inclinado para adquirir apenas bens materiais ou também bens espirituais?
Isso não quer dizer que nós temos que desdenhar dos bens materiais. Nós somos seres espirituais, nunca podemos perder isso de visão. Mas vivemos no mundo material. E o próprio Cristo nos fala lá em Mateus, capítulo 22, versículo 21. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Essa máxima nos exorta a vivermos em sociedade segundo as suas leis. Que nós temos que dar ao mundo material aquilo que ele quer de nós. Respeito às leis, respeito às regras, respeito ao próximo. Que temos que pautar a nossa vida para o bem comum. Respeitar regras de convivência. Respeitar aqueles que pensam diferente de nós. Eles têm direito também de pensar diferente de nós. E sempre procurarmos tornar a nossa comunidade em que vivemos melhor. O bom emprego dessa riqueza material, que ela é válida, ela é lícita, está num difícil equilíbrio. Para nós, espíritos ainda no primarismo da evolução, temos muita dificuldade de atingirmos esse equilíbrio. E não só no emprego dos bens materiais, qualquer outra coisa. Nós somos muito infantis ainda. Então, qual é o equilíbrio no emprego de bens materiais? Primeiro, é entre você ser previdente e você ser avarento. Ou seja, de um lado, não despender os seus bens de maneira translocada, e nem de outro lado, guardar os seus bens como se fosse a única fonte de felicidade que você tem no mundo. Aquela pessoa que pega todos os seus bens, vende todas elas e distribui aos pobres, não está fazendo uma boa coisa. Porque em breve, todo aquele dinheiro dado aos pobres perderá seu efeito e nada mudará. Seria mais responsável e inteligente que ele utilizasse esses bens materiais para criar condições para que as outras pessoas possam também estar em situações melhores, gerando empregos, gerando melhores condições de saúde, educação e tudo mais. Além desse equilíbrio muito tênue, nós temos também que trabalhar com responsabilidade e desapego. De um lado, utilizar os nossos meios materiais de maneira responsável, ou seja, não apenas para fazer com que os meus desejos sejam satisfeitos, mas também de outro lado. Nós temos que saber que isso não é nosso. Não temos que achar que esse dinheiro é nosso e devemos fazer qualquer coisa para mantê-los conosco. Não, não é assim. De um lado, responsabilidade, do outro lado, desapego. A qualquer momento, a vida pode cobrar de nós o retorno daquilo que ela nos emprestou. E nós estamos vendo isso nessa pandemia a todo momento. É nesse momento que nós temos que fazer como Jó, já falado anteriormente. Saber que Deus dá, Deus tira. E mesmo assim, bendito é o nome de Deus. Então, resta nos falar então da verdadeira riqueza, aquela que nunca não será tomada. Essa riqueza reside nos bens espirituais, como nós já falamos. É o único valor que importa ao regressarmos do outro lado da vida, que é a verdadeira vida. Não podemos nunca perder de vista que essa existência que temos aqui no mundo encarnado, por mais longa que ela nos pareça, ela é muito fugidia e muito tênue perante a eternidade no mundo espiritual. Logicamente, teremos muitas outras encarnações ainda encarnados, mas mesmo assim, ela não nos torna a verdadeira vida. A verdadeira vida é do lado de lá. Como Jesus já nos disse, meu reino não é deste mundo. E que bens são esses? Quais são esses bens que ninguém pode tomar de nós, que serão utilizados na verdadeira vida? São os bens do Espírito. Como já falamos, conhecimento, vivências, meus amores, todo o bem que eu pude praticar. Esse é o único dinheiro que irá fazer, e esse dinheiro entre aspas, tá? Com que eu tenha uma melhor ou pior recepção
ao retornar ao mundo espiritual. Exemplo, nosso amigo André Luiz, também espírito que escreveu através da psicografia de Chico Xavier, nosso saudoso Chico Xavier. Ele é um grande repórter do mundo espiritual, nos diz com clareza tudo aquilo que ele experimentou, que ele viu. E eu gosto muito de André Luiz porque ele não esconde as suas falhas, não esconde os seus problemas, não esconde as suas limitações. André Luiz foi encarnado no nosso planeta nas primeiras décadas do século XX. Provavelmente desencarnou em 1930, 1931. Era um médico afamado. Então era uma pessoa naquela época, quem fazia medicina então era para pouquíssimos. Ele era médico, ele era famoso, ele era rico, ele era benquisto pela sociedade. Todo mundo que olhava para ele o invejava da sua situação, tanto financeira quanto social. Só que ao desencarnar, e ele desencarnou através de um tumor intestinal que ele ganhou da sífilis, por frequentar lugares que naquela época era comum se pegar doenças venéreas como essa. E ao entrar no mundo espiritual, ele entrou como um mendigo. Ele não tinha absolutamente nada para oferecer. E somente pela caridade de outros espíritos, principalmente de sua mãe, é que depois de um tempo ele foi resgatado. Ou seja, uma pessoa rica, famosa, que todo mundo olhava e falava assim, nossa, queria estar no lugar dele. Ao retornar à verdadeira pátria, estava ali, jogado na sarjeta. Porque ele não tinha o dinheiro que era utilizado no mundo espiritual. Amores, relações afetivas, bem que ele fez. Ele não era muito afeito a isso. Então, meus amigos, cabe somente a cada um de nós fazer a nossa própria fortuna. E essa fortuna que eu estou falando não é a fortuna material que pode escapar de nossas mãos de uma hora para outra. É a fortuna espiritual. E essa fortuna espiritual, ela independe dos nossos bens materiais, independe da nossa posição social, da nossa condição financeira. Ela só depende de uma coisa, na verdade duas. Primeiro, do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas e dos nossos próprios esforços. É nos modificando, é interagindo com o outro, é que nós iremos, pouco a pouco, adquirir essas virtudes que valerão ouro do outro lado da vida. Poderemos ser ricos ou pobres no retorno da pátria espiritual. Dependerá apenas de nós. Não importa o que amelhamos de material aqui. Lá não valerá absolutamente nada. As nossas escolhas atuais é que determinarão o nosso futuro no retorno à pátria espiritual. O que nós temos que fazer então? Coisa simples. Um olhar para o outro. Ver as suas necessidades e não ver somente as nossas. Ter compaixão. Se colocar no lugar do outro. Não deixar passar a oportunidade de auxílio. E utilizar a frase lapidar, que é praticamente um hino da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. É através da caridade, na sua mais ampla forma, é que irá fazer com que nós possamos amealhar o nosso tesouro em nosso coração, onde as traças não roem e os ladrões não roubam. Aí, meus amigos, eu espero que com tudo isso nós podemos agora responder melhor a pergunta inicial. Que cada um faça essa pergunta e a responda no recôndito do seu coração. Você é rico? Muito obrigado. Que a paz do Mestre envolva a todos e que possamos ter fé e coragem para continuar enfrentando os obstáculos. Que Deus abençoe a todos nós.